Olá, meus caros! Mais uma vez aqui o professor Darlan com mais uma geografia na quarentena, né? Estamos vivendo essa situação nunca antes vista na história, né? Tantas pessoas, tantos países aí, as pessoas isoladas. Mas eu quero dizer a você que, apesar do isolamento, a gente tem que aproveitar para estudar mais, para ler muito mais, para organizar o nosso tempo dentro de casa. Isso é muito importante para que a gente não fique também depressivo, né? Achando que o mundo vai acabar. Espero que a gente possa superar essa crise, todos nós juntos, né? E aqui, nós como professores, vocês aí como alunos, né? Sem aulas, tendo aulas online, enfim. Isso aqui é uma pequena contribuição que a gente dá aqui para os nossos alunos. Bom, lembrando que essa aula de hoje é uma aula voltada para os meus alunos do terceiro ano que assistem aula comigo no presencial. Só que essa aula também serve para todos os alunos que queiram fazer vestibular ou vão fazer concursos públicos e de repente se interessem aqui por essa matéria. Quero lembrar vocês que o material dessa aula está aqui na descrição do vídeo. Os meus alunos do presencial já têm a plataforma online onde eles têm esse material. É um breve resumo sobre a aula de hoje. E também ao final nós vamos resolver 10 questões que caíram em concursos públicos, em vestibulares, para a gente treinar um pouquinho a matéria. Lembre-se, a vida de estudante é treino, né? Então ninguém chega ao pódio, ninguém chega a ganhar uma medalha de ouro se não treinar todos os dias para poder conseguir o seu objetivo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos então à nossa aula de hoje, que na verdade é um resumo, porque o pessoal do presencial sabe que nós já vimos essa aula em sala de aula presencial. Bom, o que a gente vai ver hoje, pessoal, discutir hoje aqui, fazer um breve resumo bem rápido mesmo, porque o tempo aqui é muito rápido, muito curto. Nós vamos falar aqui sobre a dinâmica do capitalismo. Olha, nós já estudamos em sala de aula sobre o capitalismo, inclusive aspectos filosóficos a respeito do capitalismo. A gente vive no sistema capitalista, nós nascemos e conhecemos esse sistema, e a dinâmica do capitalismo ela é muito cobrada em provas, tá? Sobretudo quando a gente está falando ali de geopolítica, quando a gente está falando de relações internacionais, de comércio internacional. Então essa temática da dinâmica do capitalismo é muito importante você conhecer, tá bom? Então na sala de aula nós inclusive assistimos filmes, vídeos. Vou até deixar aqui na descrição do vídeo também um vídeo que eu recomendei para que meus alunos do presencial assistissem. E nós assistimos, na verdade, esse vídeo em sala de aula, que é Escravidão Moderna. É um documentário muito interessante, um documentário francês muito interessante, que mostra esse outro lado do capitalismo, que mostra um lado mais filosófico do capitalismo. Então, para você que me acompanha aqui no canal e está assistindo essa aula, não deixe também de assistir esse documentário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você depois assistir. Bom, o que é importante nós sabermos a respeito do capitalismo? Bom, existem basicamente 3 coisas que caem muito em provas que são importantes você saber. Número 1 é você saber qual é a origem do capitalismo, onde surgiu esse sistema. Número 2 é você saber o que é o capitalismo e quais são as características gerais fundamentais do capitalismo. Então, esses 2 assuntos caem muito em prova. E terceiro assunto que nós vamos ver aqui em nossa aula são as chamadas fases do capitalismo. Então, o capitalismo ele teve aí algumas fases e você precisa conhecer até mesmo historicamente, né? Essa aula aqui ela tem muito a ver com história, né? Claro que a gente vendo aqui do aspecto geográfico da coisa, mas é claro que você precisa entender muito de história
para ter uma visão geral e aproveitar realmente esse conteúdo. Então são 3 assuntos básicos que nós vamos ver aqui, que é um resumo, na verdade, do que a gente viu em sala de aula. Não vou discutir aqui com vocês aspectos filosóficos, né, do porquê do capitalismo, se o capitalismo é bom ou não é bom, é ruim, se existe alternativa ou não, enfim. Existem aspectos filosóficos que a gente não vai discutir aqui nesse vídeo, tá? Nosso objetivo é resolução de questões. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, resumidamente, e resolver questões, a gente vai se sair muito bem em provas, em concursos, no Enem, no vestibular. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então? Primeira coisa, então, que nós vamos ver aqui, meus caros, é sobre a origem do capitalismo. Bom, qual seria a origem do capitalismo? Gente, a maioria dos autores concorda que a origem do capitalismo foi na Europa, nos séculos XV e XVI, e se expandiu para outros lugares do mundo. A Ásia, a África, a Oceania, que estava sendo incorporada na economia mundial. Seus principais mecanismos foram sendo alterados para se adaptar às novas formas de relações políticas e econômicas estabelecidas entre as nações ao longo do tempo. Então veja, a origem do capitalismo, para a maioria dos autores, surge ali na Europa no século XV e século XVI. E você não pode esquecer do evento histórico do século XV e século XVI, que é justamente a expansão marítimo-comercial europeia. Meus caros alunos, é fundamental você estudar história e perceber as características do mundo, as características históricas relacionadas a esse período do século XV e século XVI, que é a expansão marítimo-comercial europeia. Vou só resumir rapidamente para você. Veja, nós estamos aqui no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós estamos aqui num período de transição e de transformação de uma velha ordem medieval, religiosa, onde a economia se baseava basicamente numa economia de subsistência. Quem tinha o poder, os senhores feudais, detentores de várias terras. E aí isso muda, não de repente, mas dentro de um processo de transição, inclusive, que é o que nós estamos falando aqui, em que nós vamos ter uma mudança, né, radicalmente, inclusive, oposta àquilo que existe na Idade Média. Então, a expansão marítimo-comercial europeia, a descoberta das novas terras, Portugal e Espanha saem à frente dessa descoberta, né? É o renascimento comercial. Comerciantes começam a ganhar dinheiro, a ganhar mercados e vão buscar mercados cada vez mais. Então, o capitalismo ele surge nesse contexto, né? A maioria dos autores falam desse surgimento aí na Europa justamente. Então, é um período em que se começa mais a utilizar a moeda, é um período em que vai haver sobra na produção, né? As manufaturas vão evoluir um pouco mais, quer dizer, as pessoas vão começar a comprar e os comerciantes, obviamente, produzindo seus produtos e querendo comercializar os seus produtos e querendo novas rotas, né, para as Índias, porque naquele período ali era muito importante a questão das especiarias que eram muito valorizadas na Europa. Então todo esse contexto vai fazer surgir aí a questão do capitalismo. Por isso que a gente fala muito mais em dinâmica do capitalismo. O capitalismo ele não é um sistema estático. Ele é um sistema que ao longo da história ele passa por diversas transformações. Mas o que você tem que guardar e que cai em prova, inclusive, é que o surgimento do capitalismo, para a maioria dos autores, se deu justamente neste período aí. Tranquilo? Seguindo em frente, meus caros, agora, uma outra coisa que cai muito em prova são as características do capitalismo. Você precisa saber como é que o capitalismo funciona. Nós vimos isso em sala de aula extensivamente, né?
Várias vezes nós falamos de todas as características. Então, resumidamente, eu trouxe aqui para vocês o que seria as características gerais do capitalismo e como ele funciona. Número 1, tem como principal objetivo o lucro. Não esqueça isso. Capitalismo, aí esse radical capital, né, significa justamente o dinheiro, significa o lucro, né? Significa o capital mesmo, tá? Lembrando que é muito importante também você conhecer a obra O Capital de Karl Marx, onde ele desenvolve ali, onde ele faz um estudo pormenorizado a respeito daquilo que ele observou a respeito do capitalismo. Tranquilo? Segundo, baseia-se na propriedade privada dos meios de produção. Você sempre vai encontrar em provas essa expressão aí, meios de produção, que foi utilizada por Karl Marx. Meus caros, de um lado você tem aí aqueles que detêm os meios de produção, os modos de produção, ou seja, como as coisas são transformadas, como são fabricadas, como eu posso transformar determinada coisa que está lá na natureza em um produto e comercializar e vender isso, né? Então nós vamos ter aqui a propriedade privada como uma das principais características do capitalismo. Inclusive eu pedi para que meus alunos observassem que a nossa Constituição Federal, inclusive, né, fala e garante, né, a questão da propriedade privada. Então isso é uma característica de muitas constituições em várias partes do mundo, enfim, a ideia, a noção de propriedade privada. Ou seja, eu cerco aquilo ali, né? Eu cerco um terreno, por exemplo, e o terreno é meu, eu faço com ele o que eu quiser, eu posso dispor deste terreno, vender, trocar, alugar, enfim. E ninguém pode entrar na minha propriedade, né, sem a minha permissão. Então, isso aí é uma garantia justamente da propriedade privada. Número 3, tem no dinheiro ou seus similares, cartões de crédito, cheque, o seu principal meio de troca. Então, é uma outra característica do capitalismo. Sistema monetário. A utilização de moeda, né, como fator de troca. Tranquilo? Funciona conforme a lei da oferta e da procura. É a chamada economia de mercado. Meus caros, você observa que dentro do capitalismo existem aí o preço dos produtos. E esse preço ele vai variar conforme a oferta desse produto ou conforme a procura deste produto. Então é a chamada economia de mercado. Então, pode ser que em determinado momento haja uma oferta muito grande de produtos. Se eu tenho uma oferta muito grande de produtos, obviamente que o preço tende a diminuir. Se eu tenho uma escassez de produtos, o produto é difícil de encontrar, obviamente que eu vou ter uma tendência econômica aí de ter os preços muito altos. Veja o que está acontecendo agora em relação ao coronavírus, né? No começo da pandemia, o que foi que aconteceu? Rapidamente acabou o álcool gel, acabou as máscaras, quer dizer, ficou sendo um produto escasso. E aquelas pessoas que muitas das vezes até de má fé, né, se utilizam do desespero das pessoas, começaram a cobrar muito alto pelo álcool gel e pelas máscaras. Então veja que é exatamente isso, o mercado ele vai se regular, o capitalismo ele funciona dentro dessa dinâmica de mercado. Bom, número 5, nas relações de trabalho predomina o trabalho assalariado. O trabalhador vende seu trabalho para os donos dos meios de produção. Essa é uma outra característica muito importante também, falada inclusive por Karl Marx no Capital, onde o trabalhador, que é o proletário, é o proletariado, quer dizer, nós quando estamos aí no mercado, no chamado mercado de trabalho, nós vendemos o quê? Nós vendemos a nossa mão de obra. Na verdade, filosoficamente, a gente está vendendo o nosso tempo, né, para aquela pessoa que detém os modos de produção, os meios de produção, né, a burguesia, os industriais, os donos das fábricas, os donos dos meios de produção,
a gente vende essa mão de obra em troca de um salário, que muitas das vezes é um mísero salário, porque você já viu comigo que o sistema capitalista ele tem como fator filosófico fundamental a exploração. De um lado eu tenho exploradores, do outro eu tenho explorados, ok? De um lado eu tenho ricos, de outro lado eu tenho pobres. E aqui uma última característica, meus caros, é que no sistema capitalista a sociedade é baseada na divisão de classes. Bom, isso aqui é uma outra característica que eu falei em sala de aula para vocês, alunos meus do terceiro ano. Nós falamos muito isso em sala de aula. É uma característica inerente ao capitalismo, ou seja, sempre vai existir, enquanto existir o capitalismo, essas desigualdades sociais que são gritantes, que são berrantes. Não há uma distribuição igual da renda, então há um desequilíbrio entre ricos e pobres. Há muita gente, a maioria das pessoas, né, a maioria da população mundial, que vive com muito pouco e é explorada por uma minoria que detém a maior parte das riquezas que o planeta, que os países, que o teu município produz. Então essa é uma característica aí, infelizmente, uma característica cruel do chamado capitalismo. Tranquilo? Então essas são as características básicas que você não pode esquecer quando está resolvendo questões de prova a respeito dessa matéria. Bom, agora vamos aqui ao terceiro e último assunto que cai muito em provas, que é justamente as chamadas fases do capitalismo. Então, para a gente entender melhor a evolução do capitalismo, nós vamos considerar basicamente 3 fases principais nesse processo. A primeira fase é a chamada fase do capitalismo comercial ou pré-capitalismo. A segunda fase é o chamado capitalismo industrial. E a terceira fase é o capitalismo financeiro ou monopolista. Olha, há quem diga que existe uma quarta fase. Tá? Existem autores que falam de uma quarta fase, que seria o capitalismo aí informacional, né? Mas aqui, para a maioria dos autores, a gente vai considerar apenas 3 fases. A fase do capitalismo comercial, depois da fase comercial, a fase industrial do capitalismo e depois o capitalismo financeiro. Tranquilo? Então essas são as 3 fases. Meus caros, as 2 primeiras fases são caracterizadas pelas relações entre as colônias e metrópoles, que praticamente estabeleceram as relações econômicas do capitalismo monopolista. Não esqueça, meu caro aluno, que cada fase dessa do capitalismo tem características importantes e também existem determinados eventos históricos importantes aí relacionados com essa fase, com cada fase dessa. Tranquilo? Seguindo em frente aqui no nosso esqueminha, vamos então aí à fase do capitalismo comercial. É o período das grandes navegações ou descobrimentos, quando novas terras, principalmente do continente americano, Novo Mundo, passaram a fazer parte do mundo até então conhecido, o Velho Mundo. Nessa época, países da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, obtiveram grandes conquistas territoriais no Novo Mundo e fizeram dos territórios recém-conquistados suas colônias. Então observem que cada fase dessa, especificamente a fase do capitalismo comercial, você vai perceber o mundo aí dividido. Então observe que cada fase dessa existem características importantes. Por exemplo, nessa fase do capitalismo comercial, o mundo vai estar dividido entre metrópoles e colônias. Metrópoles explorando as colônias. Metrópoles explorando as colônias. As colônias enviando matéria-prima para as metrópoles. As metrópoles enviando produtos manufaturados. Então, quem tomou a frente disso, né, como Portugal, Espanha e mais tarde a França, Inglaterra, Holanda, coincide justamente com os países que são considerados países ricos hoje.
né? E numa classificação já em desuso, seriam os países desenvolvidos. Bom, meus caros, ainda dentro do capitalismo comercial, isso que eu acabei de falar para vocês, as regras das relações entre as metrópoles e colônias foram estabelecidas pelo chamado Pacto Colonial, segundo o qual a colônia só podia manter relações comerciais com a metrópole. Surgiu assim a primeira divisão internacional do trabalho. Meus caros, divisão internacional do trabalho é um outro conceito que você não pode deixar de estudar e aprofundar, e que cai muito em prova. Divisão internacional do trabalho é justamente isto, essa divisão que eu falei para vocês. Através do Pacto Colonial, nós só temos dois grupos aqui, né? De um lado, as metrópoles, de outro lado, a colônia. A colônia só podia comercializar com quem? Com a metrópole. A colônia só enviava produtos primários, produtos agrícolas, para as metrópoles. Então havia esse comércio aí bilateral, né? Entre colônia e a metrópole. Tranquilo? Então não esqueça que para cada fase dessa, eu vou ter justamente uma divisão internacional do trabalho específica. Então aqui nesse contexto eu tenho a colônia enviando metais preciosos, especiarias para a metrópole e por sua vez a metrópole enviando produtos manufaturados para a colônia. Meus caros, ainda sobre capitalismo comercial, inspirados na teoria mercantilista, os países colonizadores, através do comércio com suas colônias, geraram um acúmulo de capital que permitiu o desenvolvimento do que muitos consideram o início do verdadeiro capitalismo, isto é, a sua fase industrial. Então veja, esse é um outro conceito muito utilizado, inclusive por Karl Marx, em sua obra O Capital, que é o chamado acúmulo primitivo de capitais. Pessoal, esse acúmulo de capitais, expressão que você vai encontrar em muitas questões de prova, ele serviu justamente para você subir o degrau aí de desenvolvimento, de evolução do capitalismo. Então, aquela fase comercial acumulou capital, quer dizer, você teve um desenvolvimento do comércio, você teve ali um lucro comercial e esse dinheiro, esse poder econômico, poder monetário que ficou a cargo das metrópoles, possibilitou que essas metrópoles desenvolvessem um processo de industrialização. No caso da Inglaterra, que foi o primeiro país a desenvolver o processo da chamada Revolução Industrial no século XVIII. Tranquilo? Então, meus caros, aqui nós temos pontos fundamentais da política mercantilista que ainda hoje são utilizados. Olha só, primeiro, balança comercial favorável, todo país deveria exportar mais do que importar, né? A política mercantilista ali da expansão marítimo-comercial europeia, protecionismo, conjunto de medidas que visavam proteger a produção nacional da produção de outros países. Número 3, o metalismo, ou seja, a riqueza e a importância de um país eram avaliadas pela quantidade de metais e moedas que conseguisse acumular. E quarto, o monopólio. A metrópole tinha exclusividade com o comércio com a colônia. Perceba que essas características, algumas delas, prevalecem até hoje. A balança comercial. Todo país quer exportar mais do que importar, ou seja, ter uma balança comercial favorável. A segunda característica, o protecionismo, também você percebe em muitos países, né? Em muitas constituições, há uma proteção em relação ao mercado, em relação ao comércio, enfim, até mesmo na questão da tarifa alfandegária, na questão da tributação dos produtos, isso é muito importante. Essa terceira característica, veja que ela vai mudar com o tempo, né? Mas naquele período ali, tinha o poder quem? Quem detinha mais metais preciosos. Então o objetivo das metrópoles, meus caros, não era colonizar, era justamente explorar esses metais preciosos. Porque quanto mais um país, quanto mais uma nação tivesse metais preciosos, mais ela tinha poder, mais ela tinha influência. Tranquilo? E o monopólio, como nós já falamos, era
essa bilateralidade aí, né, entre metrópole e colônia. Tranquilo? Bom, segunda fase do capitalismo é o chamado capitalismo industrial, que se estendeu do século XVIII ao XX, foi marcada pela primeira e pela segunda revolução industrial e pela partilha da África e da Ásia entre as potências colonialistas europeias. É o chamado imperialismo. Então aqui você vê o processo, você vai ver essa expressão também em questão de prova. É o chamado processo de neocolonização. A neocolonização vai expandir os mercados, ou seja, as indústrias vão querer explorar novos mercados, principalmente na África e na Ásia, que vão passar a ser meras colônias, né? Em pleno século XVIII, pleno século XIX, né? Principalmente século XIX. Por isso que o século XIX vai ser conhecido como o século das revoluções, justamente porque eu vou ter muitos países ali nesse contexto aí de dependência, né? de praticamente uma escravidão realmente moderna, uma neocolonização, dependendo destes países que engendraram aí o processo de revolução industrial em seus países, né? Principalmente, e aí dando margem para esse chamado conceito de imperialismo, né? É um imperialismo diferente, imperialismo do capital, imperialismo das indústrias. A produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro e o trabalho assalariado passou a ser a relação típica do capitalismo. Quem recebia salário acabava consumindo os produtos que ajudava a fabricar. O trabalho tornou-se mercadoria, aquele que não possuía os meios de produção nem capital vendia a sua mercadoria, ou seja, a sua força de trabalho. A divisão internacional do trabalho da fase do capitalismo industrial, na realidade, mudou muito pouco em relação ao capitalismo comercial. A diferença principal é que as metrópoles passaram a ser industrializadas. Então aqui eu tenho o exemplo da DIT nesse contexto de capitalismo industrial, as colônias como mera fornecedora de matéria-prima e eu acrescentaria mão de obra barata para as metrópoles e as metrópoles enviando produtos industrializados. Então veja, meu caro aluno, que aqui na fase do capitalismo industrial você vai ter aí a mão da indústria, né? Você vai ter novas relações, o mundo vai mudar completamente a partir da Revolução Industrial e com certeza mudar completamente em relação a essas novas tecnologias, né? Então toda vez que surge uma nova tecnologia, as relações sociais, econômicas, elas tendem a ser outras, né? Então nesse período aí você vai ter justamente aí esse imperialismo das grandes indústrias, né? Os países industrializados buscando justamente nas chamadas novas colônias, buscando matéria-prima barata e mão de obra barata. Por que isso? Porque o capitalismo, meu caro, ele visa o lucro. Então imagine você é dono de uma fábrica, você fabrica determinado produto. Você quer ter mais lucro, o que você vai fazer? Simples, você vai explorar. Explorar o quê? Explorar quem não tem. Explorar a mão de obra barata daquele que está desesperado, sem ter um prato de comida. Você vai explorar dando um salário mísero para aquela pessoa e ela vai trabalhar ali horas e horas e horas por dia. Então, se você estudar esse período aí da Revolução Industrial, você vai ver que crianças eram exploradas. Isso acontece até hoje, né? Exploração do trabalho infantil, escravidão do trabalho, né? Trabalho escravo, muito comum aqui no Brasil, nos interiores, enfim. São questões aí que estão aí concomitantes a essa chamada dinâmica aí do capitalismo, meu caro. Então aqui nós vamos ter essa divisão internacional do trabalho aí, justamente nessa via aí. Produtos industrializados, né? As metrópoles enviam e as colônias, né? Esses novos países vão justamente ceder matéria-prima barata, mão de obra barata, terras, benefícios fiscais, enfim, para que essas indústrias fossem para esses países. Tranquilo? Então essa é uma característica
muito importante. Finalmente, nós vamos aqui para a nossa última fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro ou monopolista, que se desenvolveu após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. O capital acumulado nas etapas anteriores precisava de outras atividades, além da atividade industrial, para ser multiplicado. Foi quando se desenvolveu os bancos, as corretoras de valores e grandes grupos empresariais e se iniciou o processo de concentração de capital. Então veja que cada fase dessa aí tem um período de transição, mas tem uma fase de acúmulo de capital, né? Você tem aí os industriais ganhando muito dinheiro. E o que acontece com essa sobra de capital? Ah, meu cara, até que alguém teve uma grande ideia. Poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou especular. Eu vou especular esse dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro e fazer mais dinheiro. Ou seja, é uma fase do capitalismo, meus caros, que eu necessariamente não vou precisar de um produto específico. Porque você sabe que as pessoas dentro do sistema capitalista financeiro, você pode ganhar dinheiro apenas tendo dinheiro, que é a chamada especulação financeira. São as ações das empresas, são títulos de crédito, são as chamadas bolsas de valores e, claro, aí no contexto, os bancos como detentores desse monopólio aí financeiro do dinheiro, né? Do dinheiro. Então, a união do capital industrial com o capital de financiamento bancário deu origem ao chamado capitalismo financeiro, que é a própria essência do capitalismo. Tranquilo? Ainda sobre o capitalismo financeiro, é bom que a gente saiba que a concentração de capital nas mãos de poucas pessoas ou empresas trouxe como consequências a monopolização e depois a oligopolização de vários setores da economia que passaram a ser dominados por grandes grupos econômicos. Então, o capitalismo financeiro está aí em todas as partes do mundo, né? Tudo gira em torno desse chamado capitalismo financeiro. Basta assistir o jornal e você vai ver que uma das primeiras informações dos jornais é: olha, a Bolsa de São Paulo está assim, a Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Londres, a Bolsa de Nova York, enfim, é a especulação financeira, tá? Então, o capitalismo financeiro é um monopólio, ocorre quando uma empresa domina a oferta de determinado produto ou serviço. Uma forma mais aprimorada de monopólio é o oligopólio, quando um grupo de empresa domina o mercado de determinado produto ou serviço. Não esqueça de estudar essa parte, meus caros. Veja, o capitalismo financeiro ele não tem fronteiras. Ele quer justamente o cara que está ali, que é dono de um banco, que é dono de uma grande empresa, ele quer lucrar de qualquer jeito. Ele não está nem aí, entendeu? Para as questões sociais. E aí a importância do direito, aí a importância das constituições. Porque se não fosse a Constituição Federal, meus caros, acho que a gente nem vivia nesse mundo, porque as pessoas iam buscar só o lucro desenfreado. Imagine se não tivesse Constituição. Então a Constituição ela tem elementos que freiam, né, esse crescimento desordenado, essa exploração, esse monopólio que existe. Mas frequentemente você vê na televisão os chamados cartéis, trustes, que são facetas dessa monopolização. Você vai ver aí grupos, né, que se unem, né? De repente você vai em todo posto, a gasolina está ao mesmo preço. Aí você desconfia, rapaz, isso aí foi combinado, esses caras fizeram uma reunião e olha, bora colocar a gasolina com o mesmo preço aqui para todo mundo. Quer dizer, o que é isso? É um grupo de pessoas ou uma pessoa tentando dominar o mercado, né? Isso inclusive é crime financeiro, né? Mas a ideia é justamente essa, tranquilo? Então tenha em mente que em prova você vai ver questões justamente sobre isso. Ainda sobre a questão do capitalismo financeiro, é a questão do Estado empresário e planejador. Nesta terceira fase do capitalismo, o liberalismo econômico foi perdendo terreno até ser provisoriamente esquecido após a crise de 29, decorrente da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Nós comentamos em sala de aula isso, fizemos até um estudo sobre liberalismo e neoliberalismo.
O que é isso? Você tem que ter em mente a questão da intervenção do Estado na economia. Você sempre vai encontrar essa expressão. O que é intervenção do Estado na vida econômica? É o Estado regulando a economia. Quem é empresário, quem é industrial, o que ele quer? Ele não quer que o Estado intervenha. Você não quer que o Estado intervenha nos seus negócios. Mas essa intervenção, meus caros, ela é justamente necessária, às vezes muito mais necessária em determinados momentos. Olha o que está acontecendo hoje na pandemia, né? Olha o que está acontecendo hoje. O Estado tem que pagar as pessoas para ficar em casa, isoladas. Quer dizer, o Estado nesse momento intervém na economia, com seus freios, etc., regulamenta a economia, dá um freio na ganância, né, dos grandes empresários, dos industriais e dos bancos para tentar aí regular a economia, tá bom? Então não esqueça que isso é muito importante, a questão da intervenção do Estado na vida econômica. A partir de então, o Estado assumiu duplo papel como agente econômico, o de empresário, como proprietário de empresas estatais, e o planejador. Assim passou a intervir diretamente na economia. O principal teórico e defensor da intervenção estatal na economia oligopolizada foi o inglês John Maynard Keynes, de 1883 a 1946. Sua teoria, que ficou conhecida como keynesianismo, propunha intervenções, né, do Estado na vida econômica com o objetivo de garantir o pleno emprego. Na década de 80, as ideias do liberalismo clássico foram retomadas, mas depois da lição da crise de 29 foram vistas com um pouco mais de cautela. O neoliberalismo prega a não intervenção do Estado na economia, a não ser para controlar as crises. A política neoliberal cresceu e praticamente dominou a economia na década de 1990. Bom, meus caros, a política neoliberal, que é exatamente o que você vê hoje aqui no Brasil, e estamos vivendo isso já há algum tempo, né? Se você ainda não percebeu, cada vez mais o governo quer intervir na economia, cada vez mais o governo vende empresas públicas, estatais, etc., etc., coloca para a iniciativa privada aquilo que antes era completamente, totalmente público e era praticamente do Estado, pertencente ao Estado. Então, o Estado, ele cada vez vai tendo um papel menor dentro desse capitalismo financeiro monopolista e eu diria até dentro desse capitalismo selvagem. Bom, meus caros, era isso que eu tinha para falar para você, né? Um pequeno resumo aqui, bem rápido mesmo, sobre capitalismo. É isso que cai em prova. Então, eu quero que você pegue agora o seu material, né? Você que é meu aluno do terceiro ano, já deve ter resolvido aí as questões e vamos agora juntos corrigir essas questões. Você que está passando aqui no meu canal pela primeira vez e, enfim, gostou dessa aula, baixe o material que está aqui na descrição do vídeo e aí tem um pequeno resumo sobre capitalismo, uma pequena apostila para você estudar aí na quarentena. E vamos agora 10 questões para você resolver as questões, assistir a aula, ler o material. Eu tenho certeza que você não vai errar nenhuma das questões. Vamos então à primeira questão? A primeira questão diz o seguinte: marque a alternativa que informa corretamente. Eu sempre digo para os meus alunos riscarem as questões, né? Atentarem para esses detalhes. Ele quer a opção correta sobre o surgimento do capitalismo no mundo. Ora, meus caros, essa foi a primeira coisa que nós falamos aqui na aula, lembra? O que nós falamos a respeito do surgimento do capitalismo? Nós falamos que o capitalismo surgiu aonde? Vamos ver o que as alternativas dizem e vamos corrigir aí e ver o que está errado aí nas questões. Vamos lá, então? A letra A diz o seguinte: o capitalismo é o sistema econômico e social que surgiu na América, pessoal. Não, nós não falamos que surgiu na América, né? Não falamos isso. Na Idade Média, não vou nem ler o resto, né? Já está errado aqui, ó.
O aluno que estudou sabe que não surgiu aqui na América, muito menos na Idade Média, muito menos no século XI e século XV, né? Bom, seguindo em frente, letra B. O capitalismo é o sistema econômico e social que surgiu na Europa. Beleza, realmente surgiu na Europa. Durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV. Opa! Gente, aqui nessa questão tem um errinho aqui, né? Acho que aqui a questão trouxe isso aqui errado, mas vamos fazer uma correção aqui, ó. Século XV e século XVI. Foi isso que a gente viu na aula, né? Deve ter havido aí um erro da questão mesmo, de digitação. Lentamente ele se sobrepôs a outro sistema de produção, o feudalismo, tornando-se predominante a partir do século XVIII. Então a letra B está correta, é a única correta aqui, tá bom? Porque a gente sabe que surgiu na Europa, mas teve um errinho aqui em relação a essas datas aqui. Eu peço para que você corrija isso aí no material. Tranquilo? Letra C diz que o capitalismo é o sistema econômico e social que surgiu na África. Nós já sabemos que está errado isso aqui também, nada a ver com África. E aqui ele bota que surgiu na Ásia, também nós sabemos que não surgiu na Ásia. Viu só como isso cai em prova? Quer dizer, você tem que saber que o capitalismo surgiu na Europa ali, no contexto de expansão marítimo-comercial europeia, nos séculos XV e século XVI. Vamos então para a segunda questão aí do nosso material. Vamos lá então, segunda questão também sobre capitalismo. Vamos ver o que diz essa questão aí, tá? Segunda questão vai dizer o seguinte, no sistema capitalista, a sociedade é marcada pela tensão entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, né? A burguesia e os trabalhadores, né? A classe trabalhadora e a classe dos mais ricos, dos empresários, a burguesia. Marque a alternativa correta. Então vamos ver aí qual é a alternativa correta a respeito aí dessa relação aí do sistema capitalista. Letra A diz o seguinte: a burguesia detém os meios de produção, beleza? Máquinas, equipamentos, matérias-primas, terras, etc., né? Necessários à produção de bens e mercadorias. Já o proletariado, os trabalhadores, por não possuir os meios de produção, vende a sua força de trabalho. Gente, eu acho que essa daqui, eu gostei, hein? Você não gostou dessa resposta? Então deixa ela quietinha aqui, vamos analisar todas as outras. Nunca marque logo a primeira que você vê, né? Então é sempre bom a gente verificar se as outras estão corretas ou não, mais correta ou menos incorreta. Letra B, o proletariado detém os meios de produção. Não, isso aqui está errado, né, pessoal? O proletariado, que são os trabalhadores, eles não detêm os meios de produção. Quem detém os meios de produção é a burguesia, né? Os industriais, etc. O proletariado é refém, aqui tem um erro também, ó, dos meios de produção. Máquinas, equipamentos, matérias-primas, terra necessárias à produção de bens e mercadorias. Já a burguesia, por não possuir os meios de produção, não, pessoal, aqui já está correto, né? Já está incorreto, aliás, né? Quem é que detém os meios de produção? A burguesia que detém. Aqui está dizendo que não possui os meios de produção. Então, letra C está errada também, né? Letra D, a burguesia é refém do proletariado? Não. Como é que a burguesia vai ser refém, gente, do proletariado? Muito pelo contrário, é o proletariado que é realmente refém da burguesia, né? Infelizmente. Então, gente, realmente a letra A, como eu havia visto aqui, gabarito da questão número 2, letra A realmente é a resposta correta dessa questão aí, viu? Quer dizer, você vai analisando ali ponto por ponto e vai vendo qual é a resposta correta, né? Vamos à próxima questão, então. Terceira questão aí do nosso material diz o seguinte, ó. A terceira questão vai dizer o seguinte:
Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta. Então, sobre o sistema capitalista. Gente, letra A propriedade pertence ao Estado? Não, gente. A propriedade ela é privada, não é isso? Nós vimos que uma das características do capitalismo é a propriedade privada, não é a propriedade estatal, tranquilo? Propriedade privada. Letra A, errado. Letra B, só existe um partido? Monopartidarismo? Não, pessoal. Quem tem um partido é o socialismo, né? O socialismo, países que implantaram o socialismo geralmente tinham só um partido, né? O Partido Comunista. Letra C, só existe uma classe social onde todos ganham em média os mesmos salários? Não, pessoal. Nós vimos que uma das características do capitalismo é justamente diversas classes sociais, né? Aliás, uma das características do capitalismo é que existe justamente essa diferença de classes, é uma coisa inerente à própria existência do capitalismo. Letra D, fechado para a participação política, ou seja, ninguém possui direito a votar? Não, pessoal. Aqui está falando de regimes autoritários ou, no mínimo, de um sistema socialista, mas dentro de um capitalismo normal, né? Você tem aí justamente a liberdade, a participação política, etc. Então só pode ser a letra E. Visa ao lucro, beleza. A propriedade é privada, pertence a uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, gabarito, com certeza, a letra E. Viu só como isso cai em prova? Essa questão aí trata justamente das características fundamentais do capitalismo. Tranquilo? Vamos então à quarta questão aí dessa bateria de questões que eu propus aí para vocês. Vamos então à quarta questão? Quarta questão também tranquila, diz assim: se considerarmos o processo de desenvolvimento do capitalismo, podemos dizer que ele foi respectivamente. Olha só, gente, analisando aqui as questões, você vê que essa questão está se referindo a quê? Àquilo que nós vimos, as chamadas fases do capitalismo. Então, quais são as fases do capitalismo? Primeiro é o capitalismo comercial, segundo, capitalismo industrial e terceiro, o chamado capitalismo financeiro. Qual é a alternativa que tem essa sequência aqui? Comercial, industrial, financeiro e para muitos você tem também o capitalismo informacional. Então, é a letra B de bola, resposta da quarta questão. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Essa questão aí, tranquila. Fala sobre as fases do capitalismo, você já visualiza ali as fases, né? O aluno que estuda isso aqui ele não vai ter dificuldade nenhuma em responder esse tipo de questão. Que cai em prova, né? Que cai em prova. Vamos lá, pessoal. Avançando aqui, quinta questão. Meu tempo já está acabando, né? O tempo é muito rápido aqui. O tempo passa muito rápido. Quinta questão. Vamos acelerar um pouquinho. A partir do final do século XIX, período conhecido como Segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo tornava-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. Podemos nos referir a essa fase como, gente, qual é a fase do capitalismo que vem depois dessa fase de revolução industrial e tecnológica, em que você vai ter aí cada vez menos competitividade, mais monopólio, que nós falamos? Sem dúvida, é a fase do capitalismo financeiro, portanto, resposta correta, letra D de Darlan. Beleza? Vamos então à próxima questão, sexta questão agora, tranquila, essa também foi sobre as fases do capitalismo. Vamos então aqui à sexta questão que diz o seguinte,
Assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Olha só, pessoal, como isso cai em prova, né? Quer dizer, quais são as características do capitalismo? Então, letra A, propriedade privada dos meios de produção, tranquilo. Economia de mercado, tranquilo. Lei da oferta e da procura. E aqui, ó, proibição do lucro, pessoal, negativo, né? Pelo contrário. Letra B, propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta de procura e lucro. Opa, eu acho que deve ser essa daqui, né? Vamos ver as outras. Letra C, propriedade pública? Não, propriedade privada. Letra D, propriedade pública? Não, propriedade privada. Portanto, realmente é a letra B que contém todas as características que nós vimos a respeito do capitalismo. Tranquilo? Vamos então à sétima questão. Estamos acabando, são só 10 questões. Sétima questão diz o seguinte, olha lá, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta, olha só. Tem muito aluno que se confunde na hora da prova por causa disso aqui, ó. Você de repente não grifou isso aqui e às vezes se confunde. Então ele quer a alternativa que está errada. Vamos então. A burguesia é uma classe social que possui a propriedade dos meios de produção? Correto. O sistema socialista ou de economia planificada é adotado atualmente por um número cada vez maior de países? Pessoal, negativo, né? O sistema socialista ele é adotado atualmente por um número cada vez maior de países? Não, isso aqui está errado. É a letra B aqui, ó. Letra C, na fase do capitalismo financeiro ocorrem crises que levam o Estado a intervir na economia, correto. O proletariado vende sua força de trabalho para a burguesia em troca de um salário. Tá vendo aí, pessoal, como nós vimos aqui a incorreta, então, é a letra B de bola. Tá vendo aí como isso cai demais, você saber as características, né, do capitalismo? Vamos então à próxima questão, oitava questão. Aí, analisando aí a oitava questão agora, estamos terminando aí, ó, bateria de questões sobre o capitalismo. Oitava questão, capitalismo financeiro. Olha só, o capitalismo financeiro, ele está se referindo ao capitalismo financeiro. Surgiu no final do século XIX, início do século XX. Aqui tem uma falha também, né? Século XX. Ou foi eu que cortei errado ali, né? Através da fusão entre... Peraí, pessoal, acho que eu cortei aqui a questão errada, né? Cortei aqui um pouquinho errado. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou voltar aqui rapidinho. Eu acabei cortando aqui errado na pressa, né? Tudo que a gente faz apressado é ruim, ó. De novo aqui, ó. Capitalismo financeiro surgiu ao final do século XIX, início do século XX, através da fusão entre capital industrial e capital bancário. Sobre a história e características dessa etapa do sistema capitalista, julgue os itens a seguir. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 itens e ele quer saber quais são as alternativas aqui que estão corretas. Número 1, afirmação 1, é o período da história do capitalismo em que as próprias ações das grandes empresas tornaram-se mercadorias, ó, mercado de ações, ó. As ações das empresas, o mercado de ações, isto é, passaram a ser negociadas como produtos. Gente, essa alternativa está correta e ela se refere justamente ao que eu falei na aula, a chamada Bolsa de Valores, que é onde se negocia a ação, ações que são títulos das empresas, tá? Então a afirmação 1 está correta. Então, ó, não pode ser a letra C. Eu tenho que incluir na minha resposta a afirmação 1. Afirmação 2. Nesse sistema, ou seja, no capitalismo financeiro, as empresas procuram assegurar a lei da livre concorrência para baratear os seus produtos e conquistar o mercado consumidor? Gente, é o contrário, né? Eu falei para vocês na aula que dentro do capitalismo financeiro,
dentro do capitalismo financeiro é o contrário, né? Eles querem menos a livre concorrência. Você tem aqui o chamado monopólio, né? O monopólio, o oligopólio, monopolismo, monopólio. Então é o contrário. Então, ó, essa alternativa aqui, essa afirmação, ela está incorreta, né? Eles querem mais lucro, é aumentar o lucro, é aumentar mais o preço dos produtos. Então eu elimino a 2, então eu elimino essa daqui, ó. Então a resposta só pode ser a letra B, 1 e 3. Então a 3 está correta, é a fase do capitalismo em que mais se oferece condições para a proliferação das empresas multinacionais. E 4, o capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça soviética no mundo. Não, pessoal, isso aqui não tem nada a ver, está incorreto. O capitalismo financeiro não surgiu com essa proposta aí não, tá bom? Vamos à nona, nossa penúltima questão, estamos aqui mesmo em cima da hora, em cima do tempo aí, para fazer 1 hora de aula, tá bom? 1 hora de aula. As características abaixo se referem ao capitalismo, exceto, ó, olha só, tem aluno que confunde na hora de resolver questões de prova, porque não grifa isso aqui, ó. Então, todas as características aqui, ó, pertencem ao capitalismo, com exceção de uma, né? Então, predomínio da propriedade privada, correto. Socialização dos meios de produção? Não, pessoal. Os meios de produção é propriedade privada, tá vendo aí, ó? Letra C, reprodução do capital, correto. Trabalho assalariado, correto. Então, resposta da nona, gabarito, letra B de bola. E, finalmente, vamos à 10ª e última questão aqui dessa nossa aula sobre dinâmica do capitalismo. Então, 10ª e última questão, no plano político, deu-se o declínio do poder feudal e a centralização do poder nas mãos dos reis, surgindo as monarquias absolutistas com caráter nacional, que por sua vez deram origem às nações e aos estados centralizados a partir do século XV. Estamos referindo-nos ao... gente, espera aí. Você assistiu a aula, você já sabe que essa fase aí é a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial. Portanto, resposta da 10ª questão, letra A. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha resolvido as questões e acertado cada questão. E lembre-se, fique em casa, fique isolado, não saia. O coronavírus é um problema seríssimo, muito sério, que está atormentando a humanidade, todos os países, todos os continentes, né? Os países mais ricos estão tendo essas dificuldades. Então, fique realmente em casa, tenha os cuidados de higiene, tenha cuidado quando sair na rua, use máscara, para que a gente possa superar essa crise juntos. Tranquilo? Meus caros, espero reencontrá-los em breve em mais uma aula aqui no YouTube. Aos meus alunos também, muita saudade dos meus alunos, para a gente estar junto na sala de aula, né? Debatendo essas questões. Eu tenho certeza que o reencontro vai ser muito bom e muito melhor quando a gente superar essa crise mais fortes do que quando entramos nessa crise. Tranquilo? Grande abraço para você e até a próxima aula.